Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na quarta parte do livro, abordando a tutela jurisdicional executiva, e vamos começar no vídeo de hoje a análise do procedimento do processo de execução para a satisfação da obrigação de pagar quantia. Fase inicial está aí. Primeiro ato do procedimento, a petição inicial. Já se viu que a execução no sistema do livro 2 da parte especial do Código de Processo Civil é processo autônomo que constitui nova relação processual instaurada por ação também autônoma. Antes da Lei 11.232 de 2005, que foi responsável pela reforma da execução no Código anterior, essa noção era aplicável inclusive para execução de título judicial, apesar de normalmente tramitar nos próprios autos do processo em que se proferiu a condenação a ser executada. Nessa hipótese, os mesmos autos, o mesmo caderno com as folhas que documentam os atos processuais, serviam para a instrumentalização de dois processos distintos e sucessivos, por óbvias razões de ordem prática. Como já indicado, com a Lei 11.232 de 2005, a execução de sentença passou a ser feita no próprio processo em que foi proferida. Vimos isso no primeiro vídeo aqui do curso. É previsto um requerimento do credor para que tal fase executiva ou de cumprimento da sentença se inicie. Sem tal pleito, não terá vez a execução. No entanto, esse requerimento não se submete aos requisitos mais rígidos da petição inicial do processo executivo. Isso em relação ao requerimento executivo no cumprimento de sentença. Vigora o princípio da demanda no processo executivo, ou seja, a execução só se inicia mediante a provocação do credor, qualificado no título como tal, ou de outro a quem a lei confira igual prerrogativa. Nós tivemos também um vídeo para tratar da legitimidade ativa. O processo de execução, tal como disciplinado no livro 2º, instaurado de ofício pelo juiz, carece de pressuposto de existência jurídica, artigo 2º e 485, inciso 4º. O ajuizamento da ação de execução se dá com o protocolo em juízo da petição inicial, seguido do despacho ou decisão inicial do juiz, ou de sua mera distribuição onde houver mais de uma vara em tese competente, como se vê do artigo 312 do CPC. Aplicam-se à inicial executiva os requisitos genéricos da petição inicial previstos no artigo 319, que sejam compatíveis com a execução. Vejam a esse respeito o parágrafo único do artigo 771. Cabe ao exequente, inclusive, atentar para a regra do parágrafo único do artigo 274, que prevê ser ônus da parte comunicar ao juízo eventual mudança de interesse. Uma vez que, através dela,
apenas se pede a aplicação da sanção já autorizada no título, bastará, normalmente, peça sucinta e simples, mas que nem por isso pode deixar de ser elaborada adequadamente, sob pena de irregularidade ou inépcia, a teor dos artigos 321, 330, parágrafo 1º e 801. A inicial executiva pode ser protocolada por via eletrônica, observados os requisitos da Lei de Processo Eletrônico 11.419 de 2006, especialmente os artigos 2º, 10 e 11 e a regulamentação de tal lei pelos tribunais de justiça. Analisam-se rapidamente as peculiaridades atinentes aos requisitos da inicial executiva, artigos 798, 799 e 801. Regras essas válidas também para os processos de execução das demais espécies de obrigação. Primeira dessas peculiaridades: deve-se formular pedido mediato, no caso da obrigação monetária, indicando-se o principal e os acréscimos da quantia pretendida, quantia pleiteada, e também pedido imediato. Este consiste no pleito da tutela executiva, para o que normalmente bastará, em qualquer ponto da inicial, a mera menção de que se requer a execução. Artigo 798. A formulação do pedido imediato só terá alguma especialidade quando, por mais de um modo, puder ser efetuada a execução, hipótese em que, na inicial, o credor indicará a espécie de execução que prefere, inciso 2º do artigo 798. É o que ocorre, por exemplo, na inicial de execução de obrigação alimentar. O credor pode optar pela execução por quantia certa, ora estudada, artigo 913, ou pela via da execução indireta com cominação de prisão civil, artigos 528, combinado com o parágrafo único do artigo 911. Se a obrigação representada no título for alternativa e a escolha couber ao credor, este a indicará na petição inicial, como se vê do parágrafo 2º do artigo 800. Segunda consideração: a inicial da ação de execução não dispensa a apresentação da sua causa de pedir, ainda que em termos singelos. Deverá haver menção precisa ao título que embasa o crédito, o qual acompanhará necessariamente a petição inicial, como se vê da linha A do inciso 1º do artigo 798. O título é documento indispensável à propositura da ação, artigo 320. Sem sua apresentação, o juiz não pode nem mandar citar o réu. Ele determinará que o autor apresente o título em 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, artigo 321, combinado com o artigo 801. Na esfera processual, não há o que proíba a apresentação de cópia autenticada do documento representativo do título, artigos 424 e 425, inciso 6º. É possível até mesmo cópia digital do título executivo, podendo o juiz determinar o depósito de seu original em cartório ou secretaria, parágrafo 2º do artigo 425. Entretanto, se o título executivo for cambial, nota promissória, cheque, letra de câmbio, inciso 1º do artigo 784, é imprescindível a apresentação do original, por força das regras de direito material relativas a esses títulos de crédito, imprescindibilidade da apresentação do original, decorrente do princípio da cartularidade. Para esses casos, tem sido adotado a seguinte providência na experiência forense. Fica nos autos cópia autenticada do documento e o original é depositado com o escrivão. Como visto acima, essa solução criada na praxe, ora está legalmente explicitada nos casos de cópia digital de título executivo, mas continua servindo também para as demais espécies de reprodução documental. Assim, evitam-se dois riscos. Primeiro dos riscos, o extravio do título, e em segundo lugar,
o de sua circulação para terceiros de boa-fé. Eventualmente, quando a legitimação do exequente é derivada, caso do espólio, herdeiro, cessionário do crédito, credor por subrogação, etc., terá de ser apresentado o documento comprobatório da transferência do crédito, termo de nomeação do inventariante, certidão ou formal de partilha, um instrumento particular de cessão do crédito, etc. Também terá de ser narrado e demonstrado que o título já é exigível e que, apesar disso, o réu não pagou. Se a obrigação estava sujeita a termo ou a condição, terá de ser provada a ocorrência destes, o termo e a condição. Artigo 514 e 798, inciso 1º, a linha C. Se a obrigação do executado só se tornaria exigível depois de cumprida outra obrigação por parte do exequente, precisará haver na petição inicial a comprovação de tal adimplemento ou de garantia para tanto. Artigo 787 e a linha D do inciso 1º do artigo 798. Além disso, deve ser apresentado com a inicial o demonstrativo atualizado do crédito. Exige-se conta clara e minuciosa, indicando o valor atual pretendido e a forma do cálculo, com todos os seus critérios e índice, através do qual se chegou a tal montante. Esse cálculo, que pode constar do próprio texto da inicial ou em um documento a ela anexado, também é elemento indispensável à propositura da demanda, nos termos do artigo 798, inciso 1º, a linha B. O parágrafo único do mesmo artigo 798 estabelece os seguintes requisitos para o demonstrativo a ser apresentado com a inicial executiva. Deve conter o índice de correção monetária adotado, a taxa de juros aplicada, os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros que foram utilizados, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, e a especificação de desconto obrigatório eventualmente realizado. Na sua falta, o juiz dará ao credor 15 dias para providenciá-lo, sob pena de indeferimento da petição inicial, artigos 321 e 801 do CPC. Em suma, a adequada exposição da causa de pedir na execução por quantia certa abrange a menção e exibição do título executivo, a narrativa e comprovação da exigibilidade do título, a narrativa do inadimplemento do devedor, o demonstrativo especificado do débito atualizado até a data da propositura da ação. Próxima consideração sobre a petição inicial. Nos termos do inciso 1º do artigo 799, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou usufruto em favor de terceiro, caberá ao exequente requerer a intimação desse terceiro. A função dessa regra e as consequências de seu descumprimento serão abordadas adiante. Por ora, importa destacar que, normalmente, por ocasião da propositura da demanda, ainda não se sabe sobre qual bem recairá a penhora. A norma em questão só deverá ser observada na inicial quando, desde logo, já se souber que a penhora recairá sobre um daqueles bens nela mencionados. Além disso, caberá sua observância em qualquer momento do processo, quando se definir que será penhorado um certo bem. Próxima consideração sobre a petição inicial. O exequente tem a possibilidade de, na inicial, pleitear medidas acautelatórias urgentes, nos termos do inciso 8º do artigo 799. A especial importância desse preceito está em autorizar a concessão das providências cautelares no próprio processo de execução, e não mais em específico processo cautelar, como usualmente teria de ser. É que o CPC de 2015 extinguiu o processo cautelar. A medida urgente, seja cautelar ou satisfativa, passa a ser concedida no próprio processo em que já se formou ou se formará o pedido principal. Quinta consideração sobre a inicial na fase executiva é que a inicial executiva deverá igualmente indicar o valor atribuído à causa, parágrafo único do artigo 771, combinado com o inciso 5º do artigo 319 e também artigos 291 e seguinte.
Sexta e última consideração sobre a inicial executiva é que não é necessário, nem há espaço, para requerimento de prova na inicial executiva. Não há discussão quanto ao mérito da execução. Não se estabelece investigação sobre a existência ou não do crédito. Cabe ao credor, já na inicial, apresentar o título com a comprovação de que ele é exigível e o demonstrativo do cálculo, como nós já falamos. Como não haverá nenhum exame probatório do mérito, não há necessidade de requerimento liminar de provas. Eventualmente, pode surgir discussão quanto à validade de algum ato processual, quanto às condições da ação ou pressupostos processuais da execução, matérias que devem ser examinadas no próprio processo executivo. Nesse caso, eventualmente ocorrerá alguma instrução probatória. A necessidade de produção de provas, entretanto, será superveniente. Decorrerá de dúvida surgida no curso do procedimento. Daí porque nem há como as provas serem requeridas mesmo na petição inicial da execução. Bom, vamos ficando por aqui, meus amigos. Vamos fazer um corte nesse vídeo, deixar para tratar no próximo vídeo desse último tópico sobre a petição inicial, os efeitos da propositura da ação executiva. Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.